So if you have your Bibles, Se você tem a sua Bíblia, I'd like you to turn to 1 Corinthians chapter 9, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 9, and we're going to read verse 19 to 23. e nós vamos ler os versos 19 ao 23. The reason we have a combined service today A razão pela qual nós temos um culto combinado hoje is so that others can be freed to serve at 11 o'clock. é para que outros estejam livres para servir às 11 horas da manhã no parque. So we're looking forward to what God's going to do today. Então nós estamos ansiosos para ver o que Deus fará hoje. In verse 19 of chapter 9, No verso 19 do capítulo 9, Paul writes this: Paulo escreve: For though I am free from all men, I have made myself a servant to all, that I might win the more. And to the Jews I became as a Jew, that I might win Jews. To those who are under the law, as under the law, that I might win those who are under the law. To those who are without law, as without law, not being without law toward God, but under law toward Christ, that I might win those who are without law. To the weak I became as weak, that I might win the weak. I have become all things to all men, that I might by all means save some. Now this I do for the gospel's sake, that I might be partaker of it with you. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para ganhar os que estão sem lei, fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paul, the apostle, Paulo, o apóstolo, had a difficult task of working in two distinct cultures. ele teve uma tarefa muito difícil em trabalhar em duas culturas distintas. He had to work among the Portuguese and the Americans, Ele teve que trabalhar entre os portugueses e os americanos. those with rice and beans and those without rice and beans. Aqueles com arroz e feijão e os sem arroz e feijão. Oh, I'm being funny. Estou sendo engraçado. Paul was working among the Jewish Christians, Paulo estava trabalhando em meio aos cristãos judeus. and they lived under the Mosaic law. E eles viviam debaixo da lei mosaica. And he also worked among the Gentile Christians E ele também trabalhava no meio dos gentios, who were free from the law of Moses. que eram livres da lei de Moisés. And Paul had to preach to both groups. E Paulo teve que pregar para os dois grupos. At the same time, he was trying to bring them together in one community of believers. Ao mesmo tempo, ele estava tentando trazê-los juntos numa mesma comunidade de crentes. He was serving as a faithful pastor Ele estava servindo como um pastor fiel to those Christians who had weak consciences. para aqueles cristãos que tinham a consciência fraca. And he was in a position that you would say is unenviable E ele estava numa posição que você pode dizer era inviável, because he had to give leadership. porque ele tinha que dar liderança ao He had to cristão. speak to the issues that were dividing a community. Ele tinha que falar sobre assuntos que estavam dividindo a comunidade. And for this reason, he wanted to be free E por esta razão ele queria ser livre, so that he could minister to all. para que ele pudesse ministrar a todos. And having demonstrated his desire to be free, E demonstrando o seu desejo de ser livre, as a preacher of the gospel, como um pregador do evangelho, he discloses his strategy ele abre e revela a sua estratégia. that he employed to win people to Christ. Que o seu trabalho é ganhar almas para Cristo. The question we have to ask is this: A questão que nós temos que fazer é esta. is should we imitate Paul's strategy? Será que deveríamos imitar a estratégia de Paulo? Is this just a strategy that apostles do? Será que essa é só uma estratégia que os apóstolos fazem? Is this just a strategy that missionaries Será do? que esta é uma estratégia que só missionários fazem? Where they have to adapt to different cultures? Quando eles têm que se adaptar em diferentes culturas. But the answer comes very clear Mas a resposta vem bem clara by Paul's own commentary. pelo comentário do próprio Paulo. As you look at the end of chapter 10 Quando você olha no final do capítulo 10, into the first verse of chapter 11, até o primeiro versículo do capítulo 11. in verse 31 to 11:1, he says, "Therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God.
Give no offense either to the Jews or to the Greeks or to the church of God, for just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved, imitate me, just as I also imitate Christ. Versos 31 em diante diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Como também eu em tudo agradeço a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paul's answer is pretty clear. A resposta de Paulo é muito clara. He says, imitate me, Ele diz: me imite, just as I imitate Christ. assim como eu imito a Cristo. So the answer is this. Então a resposta é essa. No, this idea of working together Não, essa ideia de trabalhar juntos. is not just a specific apostolic or missionary way of life. Não é somente um estilo de vida de apóstolos. It's something that's meant for all believers to imitate. É algo que precisa ser imitado por todos os crentes. Paul was imitating Christ, Paulo estava imitando a Cristo and he wants us to imitate him. e ele queria que nós imitássemos a ele. So I want you to hear this message this morning. Então eu quero que você ouça essa mensagem nesta I manhã. want you to hear the word from God for you particularly. Eu quero que você ouça a palavra de Deus para você particularmente. I'm not speaking this for someone else. I'm speaking this for you Eu today. não estou falando isso para nenhuma outra pessoa, é para você hoje. You have to ask yourself, Você tem que se perguntar, in your sphere of life, na sua esfera de vida, can you use your freedom você pode usar a sua liberdade the way Paul used his freedom, da forma como Paulo usou the a way liberdade, Jesus used his freedom, da forma como Jesus usou essa liberdade, if by any means you might save some? para que de alguma forma você salve alguns. So we have to ask another question. Eu tenho que te fazer outra pergunta. What was Paul's aim? Qual era o alvo de Paulo? The text tells us, O texto fala para it nós. says, why had he made himself a slave to all? Porque ele se fez um escravo para todos. Why was he becoming a Jew to the Jews? Porque ele estava se tornando judeu para os judeus. Why did he make himself as a lawless one to the lawless? Por que ele se fez um sem lei para aqueles que não tinham lei? Why did he make himself weak to the weakest? Por que ele se fez fraco para os fracos? Which is the same question we must ask. Porque é a mesma questão que nós temos que nos perguntar. Why should we imitate him in this aim? Por que eu deveria imitá-lo neste alvo? This is a very important question. Esta é uma pergunta muito importante. Because Paul is telling us to live and act in ways Porque Paulo está dizendo para que nós vivamos e possamos agir em caminhos that are different than the way we would act que são diferentes das formas que nós agiríamos if we didn't share in the same goal in his life. se nós não compartilharmos do mesmo objetivo da sua So vida. it makes a big difference Então isso faz uma grande if diferença. we have the same aim that Paul does. Se nós tivermos o mesmo objetivo que Paulo tem, So we have to look at what this aim, what's his goal. então nós temos que olhar qual é o objetivo, qual é o alvo. 5 times he says this, 5 vezes ele diz that his aim is to win people. que o seu objetivo é ganhar almas. Verse 19, Verso that I 19. might win the more. Para que eu ganhe mais. Verse 20, that I might win Jews. No versículo 20, para que eu ganhe judeus. That I might win those under the law. Para que eu ganhe aqueles que estão debaixo da lei. Verse 21, Verso 21. that I might win those who are without law. Para que eu ganhe aqueles que não estão na lei. Verse 22, Verso 22. that I might win the weak. Para que eu ganhe os fracos. So 5 times Paul says his aim, Então, por 5 vezes Paulo fala o seu objetivo. he's adapting his ways Ele está adaptando os seus caminhos to the people that he's ministering to com as pessoas com quem ele está ministrando, live with them, para viver com eles, to be able to win them. para poder ganhá-los. And then at the verse 22, E no verso 22, he makes this summary statement. ele faz uma declaração resumida. He says, I have become all things to all men, Eu me tornei tudo, eu me fiz de tudo, that I might by all means save some. para que de alguma forma eu ganhe alguns. So he sees his aim a little bit differently this time. Ele fala o seu objetivo um pouquinho diferente agora. 5 times he's saying, I'm trying to win people. 5 vezes ele diz, eu estou tentando ganhar pessoas. But now he clarifies that. I'm trying to save people.
Agora ele clarifica, ele deixa claro, eu estou tentando ganhar pessoas. And he makes it even more clear in verse 23. E ele faz ainda mais claro no verso 23. This I do for the gospel's sake, Tudo isso eu faço por causa do evangelho, that I might be a partaker of it with you. para ser também participante dele. Paul's saying, Paulo está dizendo: if I omit my concern for the love of others se eu omitir a minha preocupação por amor dos outros, throughout my work, pelo meu trabalho, if it's devoid of my love, se for a questão do meu amor, you might have some others saved, talvez eu tenha alguns but even salvos, myself might not be saved. mas talvez eu mesmo não seja salvo. In other words, Paul knew Em outras palavras, Paulo sabia that his faith in Christ would be inauthentic and false que a sua fé em Cristo seria inautêntica e falsa if he abandoned a pattern of life se ele abandonasse um padrão de vida that was set by Jesus que foi colocado por Jesus, and for him not to care for people. para que ele não tivesse cuidado por pessoas, não se importasse. Paul's saying he doesn't want to abandon the way Jesus did it. Paulo está dizendo: eu não quero abandonar a forma que Jesus deixou. So he's saying his aim is to win others. Então ele está dizendo que o seu objetivo é ganhar His aim is almas. to save others. O seu objetivo é ganhar outros. His aim is to be a partaker in the benefits of the gospel himself. O seu objetivo é ser um participante do evangelho em si mesmo. You say, well, what does this mean? Então ele está dizendo: o que isso significa? What are we winning others for what? Ganhar outros para quê? What are we saving others from what? Estamos salvando outros do quê? How do we get them to partake in what benefits of the gospel? Como nós fazemos eles participantes? Quais são os benefícios do evangelho? The most straightforward answer A resposta mais direta comes from what he wrote in Romans chapter 5 verse 9. vem do que ele escreveu em Romanos capítulo 5, verso 9. It says, much more than, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Of all the places that Paul speaks about the word save, De todos os lugares que Paulo fala a respeito da salvação, in all the letters that he wrote, todas as cartas que ele escreveu, this is one place where he specifically or explicitly speaks about what salvation is. esse é um dos lugares onde ele especificamente e explicitamente fala a salvação This do is quê? what we are saved from. É disso que nós somos salvos. When we put our trust in Jesus Christ, Quando nós colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, we are saved from the wrath of God. nós somos salvos da ira de Deus. So that Paul's aim Então, o objetivo de in Paulo becoming all things to all people, em se tornar todas as coisas para verse todos, 22, no verso I have 22, become all things to all men, eu me tornei todas as coisas para todos that I os homens, might by all means save some, para que de alguma forma eu ganhe alguns, and he's saving some e salvando alguns from the wrath of God. da ira de Deus. The gospel is the good news O evangelho é as boas novas, that God has made a way of salvation pelo qual Deus fez um caminho de salvação, to save us from his wrath. para nos salvar da sua ira. In 1 Thessalonians 1:10, Em 1 Tessalonicenses 1 e 10, it says Jesus delivers us. diz que Jesus nos livrou. It's the same as saying saves us. E da mesma forma está dizendo, nos salvou. He saves us from the wrath to come. Ele nos salvou da ira que há de vir. See, this is what Paul is seeking to save people from Então, Paulo está procurando salvar pessoas disso, when he's adapting his way of life. quando ele está adaptando a sua forma de vida. But now, what does he win them for? E agora, para o que ele ganha eles? What benefits of the gospel does Paul hope to share Quais são os benefícios do evangelho que Paulo espera compartilhar? when he's saving them from the wrath of God? Quando ele salva essas pessoas da ira de Deus. Well, Jesus tells us the alternate to the wrath of God. Então Jesus nos ensina qual é a alternativa para a ira de He Deus. says in John 3:36 Ele fala em João 3:36. that he who believes in the Son has everlasting life. And he who does not believe the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him.
João 3,36, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. So the alternate to the wrath of God Então, o final da ira de Deus is God abiding in us, é Deus habitando em nós is the eternal life that he gives us. e a vida eterna que Ele nos dá. This is what Paul's winning people for. E por isso que é isso que Paulo está ganhando pessoas. This is what he wants his fellow men to partake in. É disso que Ele quer que os seus companheiros sejam participantes. So we know his goal, Então nós sabemos o seu objetivo, we know his aim, nós sabemos para onde Ele está olhando. and our aim needs to be like Paul's, E o nosso alvo tem que ser o mesmo de Paulo. is to save people from the wrath of God Salvar pessoas da ira de Deus and win them for eternal e life. ganhá-los para a vida eterna. And in loving people like this, E amando as pessoas dessa we are forma, going to prove the reality of our own faith nós vamos provar a realidade da nossa própria fé and confirm our participation in the e gospel. confirmar a nossa participação no Evangelho. I have to ask a question. Eu tenho que fazer uma questão. Do we really believe Nós realmente acreditamos the wrath of God is coming? que a ira de Deus está vindo? I mean, this is a question that needs to press itself into us. Esta é uma questão, uma pergunta que precisa nos pressionar um pouquinho. Because how we answer this question Porque como respondemos essa questão could really determine the reason pode realmente determinar a razão that we're making very little effort pela qual nós estamos fazendo muito pouco to witness to esforço others para ganhar outros. because we don't believe in the wrath of God Porque nós não acreditamos na ira de Deus, or that it's coming ou que ela está vindo, or that we care much about talking to people about changing from that direction. ou que nós pensamos em falar com as pessoas, em mudar daquela direção. For many today, For muitos the hoje, good news of Jesus Christ as boas novas de Jesus Cristo is conceived almost on another strategy. são concebidas quase que como uma nova It's estratégia. almost like come to Christ É quase que como vindo a Jesus. and we'll deal with your psychological needs. E nós vamos lidar com as suas necessidades It'll psicológicas. take care of your depression, Nós vamos cuidar da sua your depressão, grief, do seu your choro, abandonment, do seu your abandono, loneliness, da sua solidão, your anger, da sua fúria, your low self-esteem, da sua baixa maybe your autoestima, fears, and on dos and on seus and on. medos, e vai, e vai, e vai. But the gospel Mas o evangelho might have an impact on these things, pode ter um evangelho, pode ter um impacto nessas it's not coisas. what makes it the gospel. Mas não é o que faz o If evangelho. the gospel doesn't touch on any of these things, Porque se o evangelho não tocar em nada disso, it would still be unspeakable good news. mas ele ainda é as boas novas. Do you believe this? Você acredita nisso? Because what makes the gospel good news Porque o que faz o evangelho as boas novas is that I and you are acquitted in the courtroom of heaven. porque é que eu e você somos aceitos no céu. Because the Bible says there is no condemnation for those who are found in Christ Jesus. Porque a Bíblia diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo The Jesus. sentence of God's holy wrath A sentença da ira santa de Deus has been revoked in our case. foi revogada no It's nosso been caso. absorbed by Jesus for me and for you. Nós fomos absolvidos em Jesus. It says in 1 Thessalonians 5:9. Fala em 1 Tessalonicenses 5 e 9. God did not appoint us to wrath, Porque Deus nos apontou para a ira, but to obtain salvation through our Lord Jesus mas Christ. para obter salvação através de Jesus Cristo. But listen, Mas veja, what a difference que diferença for those that don't embrace the gospel. para aqueles que não abraçam o Evangelho. It says in Romans 2:5 Fala em Romanos 2 e 5. that in accordance with your hardness and your impenitent hurt, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. I wonder if we believe this. Eu fico pensando se nós Because acreditamos very nisso. little in our culture helps us to believe this. Porque muito pouco na nossa cultura ajuda-nos a entender isso. It's a massive worldview change from what most people think. É uma mudança geral de cosmovisão sobre
o que as pessoas pensam. Everybody's thinking, you just live life. As pessoas estão pensando, vamos viver a vida. And God's grace is there. E a graça de Deus está You aí. can do anything you want to do. Você pode fazer o que você quiser. Somehow He makes a way for you. De alguma forma ele vai abrir um caminho para But the você. Bible says there's coming Mas a Bíblia diz que ele está a voltando. day where there's a righteous judgment of God. Um dia haverá um julgamento de Deus. In Romans 14:12, Em Romanos 14 e 12, Paul says everyone will give an account of himself to God. de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Now look, there's only two verdicts that he can make. Então veja, só tem duas vertentes que nós podemos And there's caminhar. only two sentences that can be handed out. Tem somente duas sentenças que podem ser entregues. You're either guilty or you're not guilty. Você é culpado ou não culpado. You either have eternal life or you have eternal wrath and punishment. Ou você tem vida eterna ou ira eterna e punição. There's no middle ground. Não tem meio termo. You either receive what Christ has done for you, Você ou recebe aquilo que Deus fez por você, or you face the wrath of God. ou você vai enfrentar a ira de Deus. Now this is a minor part of our thought wall. Agora, essa é a menor parte dos nossos pensamentos. If you don't think about this much, Se você não pensa sobre isso, then it's hard for you to feel sorry. então é difícil de você se sentir It's hard for you to have any urgency, culpado ou ter urgência, like Paul felt for the people that were around him. como Paulo sentiu por aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Now, I don't talk about this much, Eu não falo sobre isso muito, but I think we need to ponder the wrath of God. mas eu acho que nós precisamos pensar sobre a ira de I Deus. think we need to meditate on it. Eu acho que nós precisamos meditar sobre isso. I think we need to reflect about this. Eu acho que nós precisamos refletir sobre I isso. think we need to think about it. Eu acho que nós precisamos I pensar think we need sobre to isso. mull it over in our mind. Acho que nós precisamos trazer vez por vez em nossa Dwell cabeça. on the idea that there is a reality to the wrath of God. Precisamos entender que há uma realidade sobre a ira de Deus. And until that figures deeply in your own worldview, E até que isso seja bem plantado na sua própria cosmovisão, as it did for Paul, como aconteceu com Paulo, we will not have passion for evangelism nós that he não had. teremos paixão por evangelismo. What was the strategy that Paul had for winning others? Qual era a estratégia que Paulo tinha para ganhar almas? This is one more question that we can ask. Vamos, mais uma questão que podemos perguntar. What's this strategy for winning and saving others? Qual é a estratégia para ganhar e salvar outros? His strategy was to use his Christian freedom to be a slave to all. A sua estratégia era usar a sua liberdade cristã para ser escravo de todos. In 1 Corinthians 9:19, Em 1 Coríntios 9 e 19, it says, "For though I am free from all men, embora eu seja livre para com todos, I have made myself a servant to all, fiz-me servo de todos, that I might win them more." para ganhar ainda mais. What's this strategy of love that Paul shows Qual é us? essa estratégia de amor que Paulo nos mostra? He says again in Galatians 5:13, Ele vai dizer de novo em Gálatas 5 e 13. "For you, brethren, have been called to liberty. Only do not use liberty as an opportunity for the flesh, but through love serve one another." Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. So our liberty has a goal. Então, a nossa liberdade, ela tem um objetivo. This is what Paul says he's doing. Isso é o que Paulo diz que ele está "For fazendo. though I am free from all men, Embora eu esteja livre de todos os homens, I have made myself a servant to all, eu fiz-me servo de todos, that I might win them more." para que eu ganhe ainda mais. Now look at his relationship to the law. Então, veja o seu relacionamento com a lei. You can see even more clearly these three things that Paul says Você pode ver ainda mais claro essas três coisas que Paulo fala. as he talks about his relationship to the law. Quando ele fala do seu relacionamento com a lei. In the second part of verse 20, Na segunda parte do verso 20. Paul says to those who are under the rice and beans, Para aqueles que estão debaixo do arroz e feijão. I'm sorry. To those who are under the law, Para aqueles que estão debaixo da lei. I became as under the law. Eu fiz-me como debaixo da lei. So he says he's not under the law. Ele disse, eu não estou debaixo da lei. And in verse 21, E no verso 21, to those who are without law, para aqueles que estão sem lei, I became as without law. eu me tornei como se estivesse But sem lei. he's clarifying this.
though not being without the law of God. embora eu não esteja sem a lei de Deus. So he says in the second place Então ele fala em segundo lugar that he's not without the law of God. que ele não está sem a lei de Deus. First, he's not under the law, the ceremonial law, Primeiro, ele não está debaixo da lei cerimonial, but he's not without the law of God. mas ele não está sem a lei de Deus. In other words, he's under the commands of Christ, the moral law. Em outras palavras, ele está debaixo dos comandos de Cristo, a lei moral. So he says, I'm under the law of Christ. Eu estou debaixo da lei de Cristo. So ele I'm diz. not under the law. Eu não estou debaixo da lei, I am not without the law of God, eu não estou sem a lei de Deus, but I'm under the law of mas eu Christ. estou debaixo da lei de Cristo. You might say, this kind of sounds involved. Podemos pensar, parece que esse negócio é revolvente, But life's involved, isn't it? mas a vida revolve. Nothing's that simple. Não é tão simples assim na vida. And this is the kind of careful thinking Esse é o tipo de um pensamento that cuidadoso you and I must do que eu e você precisamos fazer. if we're going to take risk Se vamos tomar risco, involved adapting envolvendo a adaptação to different kinds of people and different kinds of cultures com pessoas diferentes e com culturas diferentes, so that we can save some. para que nós possamos salvar alguns. As soon as you say, Tão rápido quanto I've você made fala, myself a slave to all, que eu fiz-me servos para todos, and I've become all things to all men. e eu me tornei tudo para todos. Now listen carefully. Então ouça You cuidadosamente. could say those things Você pode dizer essas coisas and still be on the brink of idolatry e ainda estar debaixo da idolatria and compromise e comprometer and worldliness e mundanismo and sin. e pecado, Because you're walking on a razor edge porque você está andando na beira, em cima de uma lâmina between fruitfulness, entre a frutificação, separatism, o separatismo and unprincipled expediency. e a falta de princípios. In other words, if you fall away, Em outras palavras, se você cai, on one way you could fall in such a direction that you have no connection with the world. de uma forma você pode cair no lugar onde você não tem nenhuma conexão com o mundo. And so you're separate and you can't even identify with people. Você está tão separado que você não pode nem se identificar com as pessoas. If you come to the other Se side, você vier para o outro lado, you can be of no use because you're just like the world. você pode não ter nenhum uso porque você vai ser igual ao mundo. So how do you keep your faith and freedom, Como que você mantém então a sua fé e liberdade, your radical sense of wanting to win people, o seu senso radical em querer ganhar almas, not by just copying people? não somente por copiar pessoas? The thing is, you have to think hard A verdade é que você tem que pensar muito about your relationship to the law of God, sobre o seu relacionamento com a lei de Deus, the way Paul did. da forma como Paulo fez. And we come to this. Então nós chegamos a esse ponto. As a Christian, Como cristão, you and I você e eu, are not under the law. nós não estamos debaixo da lei. That is, O que significa, we are not bound to earn our salvation by the law. nós não estamos presos em ganhar a nossa salvação pela lei. Nor are we bound to live our life by some ceremonial diet. E nem precisamos viver a nossa vida debaixo de algum cerimonial. Nor do we have to follow all these separation laws of the Old Testament. Nem precisamos seguir todas essas leis de separação do Velho Testamento. Whether it be circumcision, Mesmo que seja a circuncisão. holy days, Dias santos. no ham or catfish, No, no, nenhum tipo de peixe de couro. no mixed fibers, no meat offered to idols, and go on and on. Não carnes oferecidas a ídolos e outras coisas. I can go home and go to someone's home that's an animist. Eu posso ir à casa de alguém I can go to someone's home that's a humanist. que seja humanista. And I can eat whatever they put in front of me E eu posso comer qualquer coisa que eles in order to win them for Christ. colocarem na minha frente para que eu ganhe-os para It says in Jesus. 1 Corinthians 10:27 Em 1 Coríntios 10 e 27. that if any of those who do not believe invites you to dinner, and you desire to go, eat whatever is set before you, asking no questions for conscience sake. Se algum dos incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência.
I've had times when I've been on a mission trip Eu algumas vezes estive em viagens missionárias where they put something in front of me, que às vezes eles colocam coisas em frente de and mim I've asked what it is, e eu pergunto o que é and they say meat, e eles falam carne and I don't ask the second e eu question. não pergunto a segunda pergunta. I just eat it. Eu somente como. So as a Christian, I'm not under the law, Então, como cristão, eu não estou debaixo da lei, but listen to this. mas ouça, As a Christian, I'm nevertheless not without God's law. mas como cristão, no entanto, eu não estou sem a lei de Deus. Because in 1 Corinthians 7:19, Porque em 1 Coríntios 7:19, Paul writes this, Paulo escreve isso. circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing. But keeping the commandments of God is what matters. A circuncisão nada é, e a incircuncisão nada é, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Now this is a remarkable verse Então, esse é um verso marcante, because it says that circumcision, porque ele fala que a circuncisão, which was a commandment of God in the Old Testament, que era um comando de Deus no Velho is Testamento, negligible for a Christian, não é necessário para um cristão. but the commandments of God are not negligible. Mas os comandos de Deus não são negligenciados. This is why we must distinguish the difference between the moral law and the ceremonial law. É por isso que nós precisamos distinguir entre a lei cerimonial e a lei de Deus. As Christians, we are to submit to the moral law of God. Como cristãos, nós precisamos nos submeter à lei moral de Deus. We're not without the law of God. Nós não estamos sem a lei de Deus. As Paul is saying in verse 21, Conforme Paulo fala no verso 21, that we're under the law of Christ. que nós estamos debaixo da lei de Cristo. This is the law of love. Essa é a lei do amor. In Galatians 6:2, Em Gálatas 6 e Paul writes 2, that we bear one another's burdens and thus fulfill the law of Christ. Paulo fala para nós suportarmos uns aos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo. The law of Christ is the law that fulfills all laws. A lei de Cristo é aquela que cumpre todas as leis. In Galatians 5:14, Em Gálatas 5 e 14, Paul wrote the whole law is fulfilled in one word. Paulo escreve que toda a lei é cumprida em uma In palavra. this statement, Nessa declaração, that you shall love your neighbor as yourself. que você deverá amar o seu próximo como a si mesmo. And in James 2:8, E Tiago 2 e 8, he calls this the royal law, the law of liberty. ele chama isso de lei de liberdade. It's the law that free people submit to gladly. É a lei que deixa as pessoas livres para se submeterem alegremente. Because we're led by the Holy Spirit. Porque nós somos liderados e guiados pelo Espírito Santo. It's what Paul means when he says, if you are led by the Spirit, you're not under the law. É isso que Paulo quis dizer quando ele disse: se você for guiado pelo Espírito, você não está debaixo da lei. Being under the law of Christ, Estar debaixo da lei de we Cristo. bear fruit because of love. Nós damos frutos por causa do And we amor. submit gladly to the law of Christ. E nós alegremente nos submetemos à lei de Cristo. So what does all this look like? Então, o que é que tudo isso parece? In freedom, Na liberdade, for love's sake, por amor a Deus, por causa de Deus, you eat dinner together você come junto the way someone else eats dinner. da forma como alguém come. In freedom, Em liberdade, for love's sake, pelo amor de Deus ou por you causa de can Deus. dress somewhat like everyone else dresses. Você pode se vestir como outras pessoas se vestem. In freedom, Em liberdade, for love's sake, por causa do amor. you can get into someone else's politics. Você pode entrar na política de You can alguém. get into their spots. Você pode ocupar os seus You can lugares. talk about their businesses. Você pode falar dos seus negócios. But all the time while you're doing this, Mas em todo o tempo que você está fazendo you isso, keep a vigilant watch você tem que se manter vigilante over your heart sobre o seu coração to see if you are in the law of Christ. para ver se você está na lei de Cristo. And there's two tests E são duas tarefas of how you're doing in this balancing act. em como você está fazendo essa ação balanceada. And I'm going to just address these couple of things and we'll be done. E eu vou só falar sobre algumas coisas e nós vamos So terminar. here's a test. Então aqui é um teste. If you're becoming more worldly minded, Se você está se tornando com a sua mente mais mundana, then the person you're ministering to is becoming spiritually minded. então essa pessoa que você está ministrando está se tornando espiritual. You probably crossed the law, the line.
você provavelmente cruzou You've a linha. crossed the line of the law of Christ. Você cruzou a linha da lei de Cristo. Christ doesn't call us to lose our holiness. Jesus não nos chamou para perdermos a nossa He santidade. calls us to gain the person's holiness that we're ministering to. Ele nos chamou para que aquela pessoa a quem nós estamos ministrando se torne santa. So this is a test. Então esse é um teste. If you're going to try to become all things to all people, Se você tenta fazer-se de tudo para todos, and you become more like them than you become of Christ, se você se torna mais como eles do que como Cristo, you've crossed the line. você cruzou a linha. The second test. O segundo teste. In your passion for winning your friends, Na sua paixão por ganhar os seus amigos. in your passion for winning your family, Na sua paixão por ganhar a sua família. we've got to ask you this question. Você precisa perguntar uma... Is your passion shrinking as you become all things to them? A sua paixão está diminuindo conforme você se torna tudo para eles. As I'm trying to minister to someone, Eu estou tentando ministrar para alguém, por as exemplo. I'm trying to become like all things to all men, Conforme eu estou ministrando e tentando me tornar tudo para todos. but my passion for Christ and winning them to Christ A minha paixão por Jesus, por ganhar essas pessoas para Jesus, is shrinking, está diminuindo. then I'm probably not under the law of Christ at that point. Então, provavelmente eu não estou debaixo da lei de Cristo. How'd you do in this test? Como que você está indo nesses testes? Here's the sum of the matter. Aqui está uma soma desse tudo Christ isso. Jesus died to set us free. Cristo Jesus morreu para nos fazer Free livres. from the wrath of God. Livres da ira de Deus. Free from the loveless limits of the law. Livre da lei. Free for love and eternal life. Livre para amar e para ter a vida eterna. The issue is, are we going to use our freedom A questão é, vamos usar a nossa to liberdade make the good news plain? para fazer as boas novas plenamente? Or are we going to live our life separate, Ou nós vamos viver a nossa vida totalmente separada, where we have no connection with unbelievers? enquanto nós não temos nenhuma conexão com não That's crentes? one problem. Esse é um problema. Or are we going to be so worldly Ou nós vamos ser tão mundanos that they don't know that we have anything radically different to offer? que nós não temos, eles vão saber que nós não temos nada diferente para oferecer. May God grant us Que o Senhor nos garanta, nos to dê, use our freedom para usarmos a nossa liberdade, to become servants to all, para que nós nos tornemos servos de todos, so that we, by all means, para que nós, de todas as formas, might save some. possamos ganhar alguns. Let this be our aim. Que este seja o Let nosso this be our objetivo, goal. que esse seja o nosso Let alvo. us use our freedom to touch the lives of others. Vamos usar a nossa liberdade para tocar alguns, But as you become all things to all men, mas conforme você se torna tudo para todos, be careful you don't cross the line, tenha cuidado para que você não cruze a linha, where you lose the distinction of who you are que você não perca a distinção de quem and você whom é, you serve. quem você serve. Because sometimes there's a subtle difference between winning people over and saving some. Porque algumas vezes tem uma diferença entre ganhar pessoas para vir para dentro e salvar alguns. Because you might get to be accepted by the people that you're ministering to Porque você pode até ser aceito pelas pessoas com quem você está ministrando, without ever changing their heart, sem nunca mudar os seus without ever corações, helping them to cross the line, sem ajudá-los a cruzar a without linha, ever helping them to enter into the covenant of God. sem nunca fazer com que eles aceitem a aliança com Deus. Think about the fact of what God has offered. Pense a respeito daquilo que Deus tem oferecido. Think about where our friends and our families will be Pense onde os nossos amigos e famílias estarão, if there's no credible witness of what the gospel is. se não houver testemunha creditável do que o Evangelho é. And when we understand the wrath of God, Quando nós entendemos o sopro de Deus, and we understand the greatness of the good news of the gospel, quando nós entendemos a graça e as boas novas do Evangelho, may it motivate us isso nos motiva to become all things to all men, a tornar tudo para todos, under the law of Christ, debaixo da lei de Cristo, so that by all means para que de todas as we formas might see many saved. nós vamos ver muitos salvos. Amen. Amém? Amen. Thank you, Lord Jesus. Father, we ask that you would move in our hearts so that we
don't move to one side where we never identify with others. Or we don't move to the other side where we just become so much like them that there's no difference. May we move in love, understanding what the goal is, that others might come to know you. Use our lives. Give us the passion that we need to be able to serve you, to love others, to point them to you, that they might receive eternal life. We ask this in Jesus' name. Amen.